que você analisa a educação hoje? Qual que é o real papel da escola, da família e do Estado na educação? Nossa, vixe, é uma pergunta ampla, né? Eu, assim, começaria dizendo que não sou muito otimista, não, né? Uma constatação, para mim, é triste e estarrecedora. A aula que eu dava há 15 ou 20 anos na graduação, eu não consigo mais dar. Por quê? Porque o meu aluno não acompanha como ele acompanhava antes. Então, eu tenho a sensação que para a minha disciplina, para o meu discurso, a competência do aluno que chega ao terceiro ano da graduação, que é onde eu ministro meu curso, ela diminuiu. E não é uma sensação, é uma certeza mesmo. E ela diminuiu consideravelmente. Então, o aluno de hoje, ele é inferior em termos de capacidade de abstração, né, de reflexão crítica, ao que era há 2 décadas atrás. E é o que o senhor julga? Talvez ele isso? tenha outras competências, hein? Né, o videogame, essas coisas devem dar a ele outras habilidades. Mas antigamente era leitura isso, e acho hoje... acho que um pouco mais, pelo menos, né? Então eu penso que, pelo menos em alguma coisa, há uma certa piora, né? Bom, como eu acho importante essa capacidade de refletir criticamente sobre as coisas, então eu acabo ficando um pouco pessimista. Mas você perguntava sobre o papel da escola. Então, eu cada vez mais acredito que a escola deve preparar para a vida e ela o faz mal. No final das contas, esse sistema de ensinar a mesma coisa para todo mundo e achar que todo mundo deve se dedicar aos mesmos conhecimentos durante tanto tempo, porque no final das contas, veja só, você tem 13 anos hoje de ensino comum, né? E depois que o indivíduo entra na faculdade, aí, claro, cada um vai fazer seu curso, mas dentro do curso ainda há mais 4 ou 5 anos de ensino comum. E tudo isso às vezes é muito hostil às especificidades de cada aluno, né? Então o indivíduo é obrigado a lidar com um monte de coisa que pouco ou nada tem a ver com as suas aptidões, com o que ele pretende da vida, etc. Então eu penso que deveria haver por parte da escola um cuidado qualitativo de identificação de especificidades, criar condições para que os alunos possam se descobrir, né? Conhecer-se a si mesmo, identificar suas aptidões, diagnosticar suas fragilidades. E no final das contas, o que a gente assiste é um processo pasteurizante de um conteúdo que serve para todo mundo e a escola quase que completamente ignora quem é o seu aluno. Um ou outro professor mais sensível consegue pescar aqui e acolá alguma particularidade, mas, se não, é uma espécie de máquina de moer carne. E eu acho que os alunos quase que têm que ir na contramão da escola para poder se descobrir. A descoberta de si mesmo é quase que um gesto de resistência contra a avalanche de conteúdos iguais que a escola impõe aos seus alunos, independentemente de quem seja. E são raros que conseguem, né, sair desse Penso que círculo. Acaba ficando difícil a escola, ao invés de ser uma
facilitadora desse diagnóstico acaba sendo uma complicadora, uma dificultadora. Então, o que acontece é que cada vez mais é comum esse jovem chegar no final do ensino médio sem ter a menor ideia do que gostaria de estudar na universidade. E é curioso, porque muitas vezes lhe é jogado sobre os ombros essa responsabilidade de já ter descoberto em si mesmo aquilo que mais desponta, sendo que durante 13 anos, em momento algum, lhe foi facilitada essa tarefa. Então, às vezes eu acho muito injusto. Então o indivíduo acaba, como eu, né, como aconteceu comigo, acaba indo estudar sem ter a menor ideia do que, dos próprios cacoetes, né, das próprias tendências e do que vai encontrar pela frente. Então, é tatear no escuro mesmo. Então, cada vez mais você tem gente que entra na faculdade, vê que não é aquilo, tenta outra, vai tentando por quê? Porque quando isso podia ter sido feito antes, não foi possível. Uhum. Né?